Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caio Vinícius de Azevedo Melo. Sou um membro do PET-CC e irei falar hoje sobre a teoria de estruturas algébricas. Aqui temos o nosso sumário, com tudo que será abordado no decorrer deste slide. E a primeira parte é motivação. Por que estudar álgebra? Bom, a álgebra ela está em toda parte. Sim, eu sei que você já deve ter escutado isso, por exemplo, sobre física e química no ensino médio. Mas sim, acaba que a álgebra está em várias partes, em principal em problemas. Mas aqui tem algumas áreas específicas que estudam a álgebra. Por exemplo, o cálculo, certo? A arquitetura de computadores, o aprendizado de máquina, certo? E tem muitas outras, mas essas três realmente elas realmente têm uma grande presença de álgebra nelas, do estudo da álgebra nelas, certo? Mas enfim, como eu disse que ela está presente em problemas, ela é usada, né, principalmente na resolução desses problemas, certo? Então eu irei aqui mostrar no decorrer dessa apresentação mecanismos da álgebra para resolver problemas. No final teremos um problema que será resolvido utilizando a álgebra. Continuando. Bom, agora eu quero firmar um acordo com vocês. Talvez pareça até que eu esteja forçando isso, né? Mas é apenas um pedido. Esqueça tudo sobre matemática. Tudo que você sabe sobre matemática, esqueça a partir de agora. Certo? Iremos reaprendê-la. E bom, o que são estruturas algébricas? Tá, estruturas algébricas são como armaduras medievais. Sim, isso pode soar meio estranho, principalmente porque você ainda não sabe o que é uma estrutura algébrica e por que estruturas e por que armaduras medievais. Bom, eu quero que vocês pensem que uma estrutura algébrica ela é como se fosse uma armadura que será feita de forma que vários corpos possam usá-la, certo? É essa analogia que eu quero fazer aqui. Os corpos serão o quê? Modelos, certo? Ou seja, as estruturas algébricas são feitas de forma abstrata para que vários modelos possam se encaixar nelas, ok? Mas vamos aqui ver direitinho o que existe em cada estrutura algébrica. Primeiramente, todas elas são um conjunto estruturado, certo? Então, fazendo analogia, o conjunto estruturado é basicamente a armadura completa, certo? Em sua estrutura está presente o seu carry set, certo? Que é o conjunto. E ele será basicamente o material do que é feita a armadura, ok? E as operações. As operações você pode ver como se fosse parte dessa armadura que estamos formando, certo? Tipo o capacete, por exemplo, da armadura. Enfim, além disso, teremos leis, que elas vão dizer o que cada operação tem que fazer, basicamente. E a gente pode ver essas leis como se fossem armas, certo? Armas porque eu quero que vocês vejam teoremas, certo? Como se fossem os inimigos, digamos assim. Então as leis são as armas que temos para derrotar nossos inimigos, ok? Então, passando aqui para um exemplo inventado. Por que um exemplo inventado? Você pode até
estar se perguntando já, porque teoricamente isso aqui que eu irei mostrar poderia ser uma estrutura algébrica, poderia, mas para ser de fato uma estrutura algébrica, além de ser um conjunto estruturado, né, ela teria que ter um entendimento, né, uma aceitação por uma grande parte da comunidade matemática, certo? Reconhecê-la como uma estrutura algébrica de fato. Então, por enquanto, isso aqui é apenas um exemplo, certo? Que temos aqui de armadura esse A caligráfico, certo? É o nome do conjunto estruturado, certo? E aqui, né, a notação, estamos colocando a sua estrutura. Primeiramente, o carry set, que é esse Azão, vai ser o nosso conjunto. Em seguida, temos essa operação, que aqui embaixo temos a tipagem dela. Ela é uma operação binária, porque pega dois membros do A e retorna um outro membro do A, certo? Chamaria ela de S quadrado, certo? Esse símbolo estranho. Enfim, passando aqui temos o Azinho, que é do tipo Azão, certo? Então ela é uma operação zero área. E aqui, né, após mostrar as partes da armadura, teremos as armas, as leis, a L1 e a L2. A L1 temos que para todo membrinho do A, se ele for operado, né, pela S quadrado com o A, não importando o lado, isso vai resultar no próprio Azinho, certo? E a L2 diz que operando, né, pela S quadrado ainda, quaisquer dois membros do A, ela também resultará no Azinho. Você pode até pensar, então a L2 já compõe a L1, por exemplo, certo? Porque o Azinho é um membro do A, certo? O tipo dele é A. Então ele poderia ser facilmente esse Y aqui. E de fato é meio redundante, sim, mas esse não foi é, sem querer, foi proposital. Porque um pouquinho mais pra frente, daqui a pouco, na verdade, vocês irão entender o que é, qual o intuito de realmente termos a, algo assim que poderia ser redundante, ok? Agora passando de verdade para o próximo slide, temos aqui os grupos, a primeira estrutura algébrica de fato, certo? Reconhecida. Então vamos aqui, seja um G caligráfico, um conjunto estruturado, tal que, certo? Aqui teremos três operações agora. A diferença por si só é esse menos um, que agora ele é a unária, certo? Que ele pega um membrinho do G e retorna para um membrinho do G, certo? Mas de resto, as outras duas, uma binária e uma zero área. Agora as leis vão mudar. Começando aqui pela G1. Temos que para todo x, y e z do tipo G, se operarmos o x e o y primeiro e depois operarmos o z, isso tem que ser igual sempre, certo? A operar o x com o y e z já operados, certo? Existe um nome para essa propriedade bem famoso chamado associatividade, mas em contexto de grupos iremos chamar de G1 mesmo. Temos a G2 aqui, que é basicamente ela diz que o ID é a identidade do grupo, certo? Que operando qualquer um com ID sempre vai dar esse outro membro, certo? E agora a G3 nos diz que esse menos um aqui transforma o elemento do G no seu inverso. Por quê? Operando esse x com o x a menos 1, temos o ID, não importando a ordem que eles foram colocados. Ou seja, quer dizer que esse x a menos 1 é inverso do x, porque ele deu a identidade de grupo, certo? Então é isso. Temos o G1 da associatividade, G2
do ID identidade, G3 do -1 como inverso. Teoricamente, deveríamos ter um G0 aqui, que quer dizer que o G é fechado pelas operações, ou seja, você pode operar quantas vezes quiser com qualquer uma delas e nunca irá sair do G. Mas isso já está implícito na tipagem de cada uma delas, porque não tem como sair dessa forma, certo? Então assim temos a nossa primeira estrutura algébrica, grupos, e vamos seguindo para grupos abelianos. Ok, quase tudo igual, certo ao exemplo anterior, com exceção aqui da G4, que ela diz o que? Para todos x e y no G, operando x com y vai ser igual a operar o y com x. Ou seja, aqui não importa a ordem, né, da operação. E veja que isso, né, com essa G4, teoricamente a gente poderia retirar metade da G3 e metade da G2. Porque se isso aqui é igual, quer dizer que automaticamente esse x operado com ID já é igual ao ID operado com x. Consequentemente, essa parte de baixo também. Então, poderíamos tirar metade da G2 e da G3. Porém, né, como eu falei anteriormente lá no exemplo inventado, não fazemos isso. Apesar de ficar redundante, se você perceber, estamos seguindo um padrão. Tínhamos um grupo, certo? Que tinha isso aqui até a G3, de leis de Armas, né, para demonstrar teoremas. E a gente adicionou uma coisa nova. Então a gente opta por não quebrar coisas que possam vir a ficar redundantes antes. Apenas adicionar, certo? E tipo, você pode até talvez achar que essa quarta seja redundante por já ter a G2 e a G3. E aí você estaria enganado, porque, bom, eu falei que iríamos adotar que as estruturas algébricas, né, o conjunto estruturado, seria uma armadura que pode ser usada por vários corpos. Então, aqui é que chega o ponto. Nem todo corpo que consegue, digamos assim, aguentar até a G3 consegue aguentar a G4. Ou seja, nem todo corpo que faça a G2 e a G3, né, ele consegue fazer a G4. Certo? Não é de graça isso. Porque teoricamente só vale isso da ordem aqui. Ok? Nesses casos específicos, não com qualquer membro. Qualquer dois membros, por exemplo, do G. Certo? Então, aqui temos os grupos abelianos. Certo? Partindo então, chegamos num conceito da álgebra que é o subgrupo. E, bom, para ser um subgrupo, temos aqui um H conjunto, tal que o H está contido no G. E, bom, eu lembro que eu pedi para vocês esquecerem tudo de matemática, certo? Então, né, vamos só contextualizar. O contido aqui, você pode pensar, eu disse, por exemplo, o G seria o carry set, certo, do grupo. E eu tinha dito que o carry set seria o material. Então você pode pensar que o H, na verdade, é como se fosse o mesmo material, só que talvez faltando alguns átomos, alguns componentes químicos, certo? Talvez faltando, porque ele poderia ser exatamente o G, certo? E ter todos os componentes químicos adequados. Certo? E por que eu estou falando disso, já que é igualdade? Porque temos aqui também a diferença, né? Diferente de vazio, ou seja, o H não pode não possuir nenhum membro, certo? Então ele tem que ter ao menos um elemento químico, digamos assim, que tem no G, certo? Primeiro pré-requisito para ser subgrupo. Continuando, o H será subgrupo de G
E isso aqui é a notação, certo? Utilizamos esse menor igual, H menor igual a G. Quer dizer que o H é subgrupo de G, certo? Mas enfim, ele será subgrupo de G se pudermos fazer um grupo com H. Ou seja, as três operações têm que ser satisfeitas pelo H. Certo? Aqui está o ID, o H-1 e dois membros operados. Certo? Eles têm que pertencer ao H. Ou seja, basicamente você tem que realmente fazer um grupo com o H, certo? Aí aqui, se você perceber no painel, houve uma certa mudança aqui em cima, porque quis enfatizar que as tipagens das operações são na verdade agora do H, certo? Apesar de serem herdadas do G, nós queremos usá-las só no H. Porque uma coisa que eu disse antes é que o grupo tem que ser fechado. Ok? Então a gente não quer que operando dois carinhos do H saia para virar apenas um carinho do G que não ia no H, certo? Então, apesar de elas serem herdadas, elas ainda têm que ser fechadas pelo H, certo? E aí as leis a mesma coisa, ok? Então é assim que teremos um subgrupo, né? Continuando, homomorfismo. Esse conceito aqui, certo? Nós vamos entre grupos, ou seja, vamos precisar de um G caligráfico e um O caligráfico que sejam grupos. E agora uma φ, que é uma função entre conjuntos estruturados, certo? Precisamos dessas três coisas, primeiramente, né, de pré-requisito. Diremos que a φ é um homomorfismo se ela fizer isso aqui. Primeiramente, olha que essas são as operações do O caligráfico, certo? Só para constar. A binária, a zeroária e a unária, ok? E o homomorfismo, ele precisa fazer isso aqui. Vamos primeiro para a identidade, que eu acho que fica melhor. O ID é do tipo G, certo? Então ela pode ser, então a φ pode ser aplicada nele, certo? E quando aplicarmos a φ nesse ID, ele tem que ser levado ao Ozinho, certo? Que é a identidade do O caligráfico. E isso quer dizer que essa função respeita a identidade, certo? Então, ela está mandando a identidade para a identidade. E assim, ela tem que fazer nas outras operações também. Aqui na binária, a operação desses dois, certo? A φ aplicada na operação desses dois membrinhos do G, ela tem que ir para φ aplicada no G, operado com a φ aplicada no G', certo? Está mandando essa operação para respectivo resultado dessa operação também. E a mesma coisa no inverso. Tem que mandar esse inverso aqui desse carinha para o inverso que seria da φ aplicada no Gzinho, certo? Tendo essas três condições, nós possuímos um homomorfismo, certo? Entre grupos. Agora o isomorfismo. Bom, o isomorfismo é teoricamente fácil de entender. Se você já entendeu o homomorfismo, por quê? Agora a gente vai precisar de uma segunda função, dessa vez de O caligráfico para G caligráfico, certo? Essa psi aqui. E que ela seja um homomorfismo, certo? Ela inverteu a ordem do domínio e contra-domínio, certo? E ela também tem que ser um homomorfismo. Ou seja, a gente tem que ter um homomorfismo indo
e um homomorfismo voltando, certo? Isso basicamente é dizer que a φ tem uma inversa, certo? A gente comumente diz isso, basicamente. Se a φ tem uma inversa, quer dizer que essa inversa automaticamente já é homomorfismo, certo? Porque se a ida, né, a função de ida é um homomorfismo, a inversa com certeza será um homomorfismo, certo? Então é isso, para termos um isomorfismo basta ter uma inversa de um homomorfismo. Agora, critérios de subgrupo. Critérios são teoremas que foram descobertos, certo? E eles auxiliam a gente a demonstrar que, nesse caso, né, que tal conjunto é subgrupo de outro, certo? De novo, se isso existe, teoricamente poderia ser substituído, né, na definição. Mas, primeiro, perceba que existem três. Então, de certa forma, ainda precisaríamos, né, colocar ao menos os outros dois como critérios. E mesmo que não existisse três, normalmente os critérios são descobertos depois, certo? Como a definição foi feita e muitos matemáticos já aderiram, é razoável continuarmos no mesmo, com as mesmas regras, certo? Então, o critério é só feito para auxiliar na demonstração. Enfim, continuando. Novamente, os pré-requisitos de H ser subconjunto do G, H ser diferente de vazio, certo? E agora, para ser um subgrupo, né, pelo critério 1, precisamos apenas que o inverso e a operação estejam no H. Ou seja, se esses dois estiverem, a identidade vai estar lá, de graça, certo? Por esse critério. O segundo é, se o H é finito, né, o H vai ter que ser finito nesse caso, então basta que ele seja fechado pela operação binária. Ou seja, se ele é finito, a gente já vai ter o inverso e a identidade no H. E o terceiro, ele é meio louco, né? Mas é basicamente se o inverso de algum carinha for operado com outro carinha, certo? Aqui é uma galinha, não é o H mesmo, então esses dois não são o inverso um do outro. Mas se essa operação aqui, meio maluca, estiver no H, quer dizer que ele é fechado pelas outras três. Certo? Identidade, inverso mesmo e op fechado. Continuando, critérios de homomorfismo. No caso, é só um critério. Por quê? Temos a φ aqui como homomorfismo, certo? Ou como uma função, no caso. E ela será um homomorfismo se a φ respeitar a operação binária. Ou seja, se ela tiver isso aqui, ela já respeita automaticamente a identidade e já respeita automaticamente os inversos, certo? Enfim, agora nós iremos falar um pouco sobre algumas estruturas algébricas, certo? E vamos lá. Primeiramente, magma. Bom, o magma, né? Ele é basicamente, pegue um conjunto P, chamaremos de P o conjunto estruturado, certo? A nossa armadurinha. E temos o magma quando... isso aqui. Simplesmente é isso. O magma é apenas um conjunto, ou seja, só tem o material da armadura. E aí dizemos que essa é a armadura. É uma armadura não pronta ainda, certo? Mas teoricamente, né, todo corpo pode usá-la, ou seja, todos os modelos
servem, certo? Basicamente o magno é isso. Agora semigrupo. Bom, o semigrupo, né? O nome já lembra bastante o grupo, porque na verdade ele tem apenas uma das operações do grupo e apenas uma das leis, certo? Lembra que eu chamei de associatividade a primeira coisa? Esse S1 aqui será associatividade, certo? Então, tendo apenas a operação binária e essa associatividade, teremos o semigrupo, certo? E agora, um exemplo. Os naturais com o mais, né? Eles são um semigrupo, certo? Aqui temos os naturais, certo? Seu conjunto estruturado deles. E se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão perceber que isso é verdade. Pegando um exemplo. Se pegarmos os números 2, 3 e 5 e somarmos os 3, vai dar 10 independente da ordem que você escolha. Você pode somar o 2 com o 3, que vai dar 5. Depois somar o 5, teremos o 10. Você pode somar, né, o 3 com o 5, e, que dá o 8. E só depois o 2 com o 8 vai dar 10. Então, dessa forma, nós temos a associatividade. E ela é uma operação binária, certo? Todo mundo é fechado. Então, temos um semigrupo. Em seguida, temos o monoide. Bom, o monoide também vai lembrar um grupo, né? Porque aqui temos o ID, né? De volta. Agora só faltando os inversos. E realmente temos aqui a M2 como a G2, certo? Então, o monoide basicamente é um grupo sem os inversos. A gente deu um exemplo do que seria um semigrupo, né? Um modelo, um corpo, na nossa perspectiva, um corpo para a nossa armadura. E podemos pensar que todo grupo pode ser um monoide, assim como todo grupo pode ser um semigrupo. Mas podemos perceber a partir de agora que nem todo semigrupo, nem todo monoide é um grupo, certo? Então, sempre tenham isso em mente. Quanto mais coisas adicionamos na estrutura, ou quanto mais leis adicionamos, né, quanto mais armas, mais é difícil da armadura ser carregada. Ou seja, existem menos corpos que irão utilizar essa armadura. Mas enfim, vamos para um exemplo de monoide. Aqui teremos o conjunto de todas as strings, com a concatenação como a operação binária, e a string vazia como a identidade, certo? Isso aqui será um monoide. Conjunto de todas as strings, certo? Se a gente concatenar, né, 3 strings, não vai importar assim quem foi primeiro, o resultado sempre será o mesmo. E se concatenarmos qualquer uma com a string vazia, será essa mesma string, certo? Por isso que ela é realmente um monoide. Por exemplo, se pegasse o meu nome, né, Caio, botasse o CA e o IO. Se concatenarmos os dois, vai dar Caio, só que se concatenarmos com a string vazia, continua sendo Caio, ok? Seguindo, ok, agora o ring, ou o anel. Ok, parece meio assustador, tem muitas coisas aqui, mas vamos por partes. Primeiro focando na estrutura. Temos agora 5 operações. 2 delas sendo binárias, 2 sendo zeroárias e apenas uma unária, certo? E antes de falar qualquer coisa, podemos pensar que o ring é na verdade um grupo abeliano e um monoide, certo? E realmente, vamos aqui, ó, da R
R1 até RA4 temos as características de um grupo abeliano, certo? Associatividade, a identidade, né? O 0 sendo a identidade aditiva, da parte aditiva, né? Tendo o menos como inverso aditivo, certo? Ele tem a comutatividade, que é o nome especial, né? Da essa RA4. E aqui a RM1 e RM2 teríamos as leis da parte monoide, que é a parte multiplicativa, ok? Só que até aqui, essa RM2 ficaria tudo ok, né? Tipo, na verdade, teoricamente, todo grupo abeliano poderia ser um ring até aqui, né? Poderíamos repetir a mesma operação aqui e tudo aqui estaria sendo satisfeito. Ok, tudo bem. Mas aqui que vem a mudança, RD1 e RD2. As duas juntas se chamam distributividade, certo? E o que elas fazem? Elas juntam os dois mundos, o mundo monoide com o mundo grupo abeliano. Por quê? Temos, né, o A, B e D aqui. Se pegarmos o D e multiplicarmos pela soma do A com o B, teremos isso. O D multiplicando o A mais o D multiplicando o B. E assim do outro lado a mesma coisa. Certo? Então com essa junção teremos a distinção de um grupo abeliano mesmo para um ring. Certo? Agora vamos para o exemplo. O conjunto das matrizes de 2 por 2 com as suas operações básicas. Certo? Isso aqui é um ring. Bom, matriz de 2 por 2 é duas colunas e duas linhas. Certo? Essa aqui é a sua identidade, a matriz só com zeros, a identidade aditiva no caso. Essa aqui é a sua identidade multiplicativa, o 1001. Certo? E realmente ela é um grupo abeliano com a parte aditiva, ela é um monoide com a parte multiplicativa e poderíamos, né, fazer a distributividade e resultaria nos resultados esperados. Então, de fato, esse aqui é um ring. Continuando, casos especiais de ring. Na verdade, a partir desse momento em diante, falaremos basicamente de rings, só adicionando mais leis. Só que esses dois são especiais porque, teoricamente, a gente retira coisas da estrutura, certo? O RNG ele vai ter a ausência da identidade multiplicativa, certo? É como se fosse se o I do ring fosse um 1, certo? E o rig ele perde a parte negativa, certo? O N de negative, que é o inverso aditivo, certo? Mas enfim, vamos continuar. Domínio de integridade e domínio de cancelamento. Aqui está versus. E é porque é interessante esse motivo, mas primeiramente vamos falar de zero divisores. Para termos zero divisores, né, pensem em dois membros do R, x e y, né, do tipo R. Se operar eles dois e der o zero, e nem o x nem o y são o zero, chamaremos o x e o y de zero divisores. Ok? Apenas uma nomenclatura aqui. Para esse caso, diremos para o domínio de integridade que para um ring ser, né, ele tem que ter os não zero divisores. Ou seja, não é possível ter isso. Certo? Tem aqui embaixo, para ser melhor exemplificado, o não zero divisores. É que se isso aqui ocorrer, o x tem que ser o zero ou o y tem que ser o zero. Certo? Já o cancelamento, ele se baseia, né, o domínio de cancelamento no cancelamento esquerdo e no cancelamento direito.
Porque aqui, ó, se tivermos o x operado com a na multiplicação, né? Igual ao y operado com a. Se esse a for diferente do zero, podemos retirá-lo, certo? E aí o x é igual ao y nos dois lados, certo? E aqui, qual é a graça dele de ser versos, né? Os dois têm um nome domínio na frente. Mas, bom, a graça é que eles são a mesma coisa, basicamente. Se você tem um, você tem o outro. Pensando em termos de critérios, se você tem um domínio de integridade, você tem um domínio de cancelamento. E se você tem um domínio de cancelamento, você tem um domínio de integridade. É basicamente isso. E agora um exemplo dos dois. Os inteiros, né? Com todas as suas operações básicas, são um domínio de integridade e de cancelamento. E realmente, nos inteiros, para algum número multiplicando outro dá igual a zero, somente sendo zero, ao menos um deles dois, certo? E, por consequência, se tivermos uma igualdade daquele tipo, certo? Desse tipo aqui, e esse azinho aqui não for o zero, podemos retirá-lo da igualdade, certo? Então, os inteiros realmente são um domínio de integridade e de cancelamento. Continuando. Corpo ou field. Sim, esse nome é meio estranho, mas é realmente a nomenclatura correta. Por exemplo, o ring era anel, né? Ok, era a tradução normal, mas aqui realmente virou corpo no brasileiro, mas é field no inglês. E bom, para ele a gente só precisa dos inversos na parte multiplicativa, que parece ser wow, se não fosse o zero, né? Porque existe esse teorema, certo? Isso aqui só precisa ser um anel para ter esse teorema, não precisa nem ser um domínio de integridade nem de cancelamento, certo? Que é o teorema do zero absorve, que ou seja, todo mundo multiplicado pelo zero vai dar zero, sempre, certo? É o teorema um teorema dos anéis. E isso dificulta, né, o nosso a gente pensar em identidade para o zero. Porque qual seria a identidade dele? Né? Porque no caso a gente está falando de identidade multiplicativa. Então, em algum momento teria que ter um 1 aqui. Mas o zero multiplicando todo mundo, né, vai dar zero. Então, não tem como dar um 1 aqui. Por isso, para um corpo, a solução é que a gente tem que ter como pré-requisito que não é um zero, certo? Tipo, o membrinho do R não é zero. Se ele não for o zero, a gente tem a parte inversa, certo? A gente tem um inverso para ele, existe um inverso, certo? Ou seja, ele vai dar a identidade multiplicativa. E assim a gente tem um corpo. E agora vamos para um exemplo. Os complexos, né, e suas operações canônicas são o corpo. E bom, realmente, certo? Eles são o corpo, mas só para quem não lembra o que são os complexos, como eles são definidos, aqui estão eles, certo? Eles têm essa forma para todos A mais B multiplicado por um I, né, o imaginário, tais que o A e B pertencem aos reais, e o I em específico ao quadrado é igual a menos 1, certo? Essa é a cara dos complexos e eles são o corpo. Uou, agora a gente chegou numa parte perigosa, certo? Então, se você estiver aí e quiser continuar vendo este vídeo, é por sua conta e risco. Fake álgebra.
parada está ficando um pouco séria. Até agora estávamos falando apenas de estruturas algébricas, né, de álgebra, e agora vamos entrar na fake álgebra, entre aspas. Vamos lá entender por que é fake primeiro. E a culpa é disso aqui. Relações. Bom, relações são definidas entre conjuntos. Porém, elas retornam proposições. Certo? Um exemplo aqui, né? Essa R de A cross A, né? Eu vou usar sendo conjunto, ela vai retornar uma proposição. E por que isso é um problema? Porque a relação, né? Você está vendo pela tipagem dela, é como se ela fosse uma operação. Só que na verdade, ela não vai retornar um membro do A, certo? Ela vai retornar a proposição. E um dos pré-requisitos de todas as estruturas algébricas é que elas sejam fechadas, certo? E a menos que a gente esteja falando do conjunto de todas as proposições, não vai ser fechado se tivermos uma relação, certo? Então isso nos impediria, digamos assim, de, sendo bem rígido, certo, em relação às estruturas algébricas, nos impediria de ter uma estrutura algébrica. Mas, por isso que estamos chamando de fake álgebra a partir daqui, porque vamos considerar que ainda é uma armadura, porém é como se fosse uma armadura imbuída com magia agora. Iremos adicionar partes mágicas a essa armadura, certo? Então vamos para a primeira fake álgebra. Um corpo ordenado. Bom, corpo ordenado, vamos ter coisas do corpo, certo? Só que agora teremos aqui uma relação, certo? Sua tipagem aqui, uma relação de ordem na estrutura, sim, na estrutura. E para essa relação tornar o nosso anel, né, um corpo ordenado, tem que ter essas quatro leis, certo? Que antes as leis eram como se fossem armas, agora podem ser armas mágicas, sei lá, algum amuleto ou um cajado de mago, certo? Enfim, que leis são essas? A primeira é a transitividade, certo? Que para todo x, y e z, se o x é menor ou igual ao y e o y é menor ou igual ao z, implica que automaticamente o x é menor ou igual ao z, certo? Segunda delas é a tricotomia, que para todo x e y do tipo R, esse E ou D é exatamente uma das, ou seja, falaremos do ou exclusivo aqui. Então, exatamente uma dessas três opções ocorre. Ou o x é menor ou igual que o y, ou o y é menor ou igual que o x, ou o x é igual ao y. Aqui você pode perceber que o nome corpo ordenado faz sentido já, porque com essa aqui a gente tem certeza que podemos ordenar quaisquer membros do anel, certo? Pegando qualquer dois membros do anel, a gente pode dizer se eles são um menor igual que o outro, né? Ou se eles são exatamente iguais, enfim, certo? Enfim, as outras duas são bem parecidas, a monoad e a monomulti, né? Monotonicidade aditiva e a monotonicidade multiplicativa. Basicamente é dizer que a relação vai respeitar a soma e a multiplicação. Porque, tendo esse x menor ou igual a y, se a gente somar um z ou multiplicar um z em ambos os lados, não vai se alterar, certo? É só isso, ok? Mas são duas propriedades bem leis, né? Bem importantes, e com essas quatro teremos um corpo ordenado. Agora, um exemplo de corpo ordenado, que são os racionais, com a relação de menor ou igual mesmo. E para quem não lembra, os racionais são definidos assim:
todos P divididos por Q, tais que o P e o Q pertencem ao Z, e o Q é diferente de zero. Esse aqui é um corpo ordenado, certo? Mas percebam que, né, além de todas as leis de corpo, a gente ainda adicionou 4 leis para a relação. Então, o nosso número de modelos a partir desse momento está muito pequeno. Porém, chegamos em um ponto onde ele fica, esse número se reduz mais ainda, virando, né, apenas 1, que chega o ponto do corpo ordenado completo. Podemos ver até pelo título, é o corpo ordenado completo, porque só existe um, certo? Só existe um modelo que satisfaz isso. Mas para entendermos o que é um corpo ordenado completo, temos que entender dois conceitos antes. Primeiro, cota superior, né? Pensa no A, que é um conjunto, né? Um subconjunto de R, ou R é o nosso anel. Se existe um x que está acima de todos os membros do A, do Azão, certo? Significa que x é cota superior. Vamos para um exemplo que deve ficar mais fácil. Tomando o A como 1, 2 e 3, né? Esse conjunto aqui. Se existir um x que estiver acima, no caso acima aqui seria usando a relação de menor igual, né? Ele tem que ser menor ou igual que todos eles, todos os três. Isso será uma cota superior. Então, nós podemos pegar o x como sendo o 4, por exemplo. Ele está acima dos 3, certo? Então ele é uma cota superior. Mas a gente também pode pegar o 5, o 6, o 7 e por aí vai. Todos esses são cotas superiores desse conjunto, certo? Aí chegamos no supremo, que no caso é escolher qual é a melhor cota superior. E tendo as mesmas coisas, certo? Só que agora o x já vai ser uma cota superior. E no caso a melhor, nesse caso, vai ser a menor. Isso. Certo? Então, para ser um supremo, ele tem que ser a menor cota superior. De todas as cotas superiores, ele tem que ser a menor. Então, a gente chega aqui nesse exemplo, tomando A como esse intervalo fechado do 0 ao 1. E como, né, assim como nesse outro exemplo de cima, temos, sei lá, o 2, o 3, o 4, o 5 como cotas superiores. Mas a melhor de todas é o 1, certo? Sim, o 1 pertence a esse conjunto, ok, mas ninguém disse que para ser um supremo ou até mesmo uma cota superior ele não podia pertencer, certo? Então, o 1 está aqui, porém ele é a melhor cota possível, ele é a menor cota, ele está acima de todos os outros membros, certo? No caso acima que é o menor igual, ele é menor igual que todos os outros membros e ele é menor igual que todas as outras cotas superiores que existem. Então ele é um supremo. E aqui a gente chega na última lei, certo? Para o corpo ordenado completo, que é para todo A, subconjunto de E, se o A for diferente de vazio e o A é cotado superiormente, quer dizer que o A tem um supremo no R. Isso é a lei definitiva que faz todos os outros modelos, né, digamos assim, não encaixarem, não conseguirem vestir essa armadura. Ela ficou tão pesada, tão cheia de armamento que não é possível mais outros a usarem, certo? E bom, o corpo ordenado completo, o seu exemplo são os próprios reais, certo? O conjunto dos números reais é o corpo ordenado completo. Agora,
existe, digamos, uma forma de burlar isso. Porque, por exemplo, podemos botar o zero dos reais para ser um outro símbolo. Poderíamos colocar o zero sendo, por exemplo, uma carinha infeliz, certo? Só que para os matemáticos a gente considera que ele é único fora isomorfismo, porque poderíamos fazer um isomorfismo desse conjunto que tem a carinha feliz para os próprios reais. E por isso os reais se tornam o único corpo que consegue usar essa armadura. Tá bom, agora rapidamente, né? A subálgebra. A subálgebra a gente pode se inspirar em grupos, certo? Então, para ter uma subálgebra, só tem que ter o conjunto não vazio, né? Um subconjunto não vazio do carry set do conjunto estruturado. O subconjunto tem que possuir as operações e tem que ser fechado por elas. Ok, tudo ok. Mas qual seria a sua importância, né? Se tivermos algum problema que precise que foque em um subconjunto do conjunto maior, certo? Não necessariamente sendo ele, pode ser interessante a gente saber se podemos usar todas as leis, né, e teoremas demonstráveis naquela estrutura dentro desse subconjunto. Por isso, a subálgebra é importante. E agora o homomorfismo. Da mesma forma, inspirado pelos grupos, né, a gente precisa de quê? Uma função entre dois conjuntos estruturados da álgebra específica. Sim, da álgebra específica. Não pode ser entre álgebras diferentes. Porque vai ferir essa segunda parte, né? Esta função deverá respeitar as operações. Então, por exemplo, entre um monoide e um anel. Como é que ele ia respeitar todas as operações se nem inversa ele tem? Não tinha como ele fazer isso, certo? O monoide não tem inversa, então não teria como respeitar a, o inverso aditivo que tem nos anéis. Enfim, isomorfismo, seguimos a mesma lógica, né? Tendo a inversa. E a importância deles é que muitas vezes temos um problema em um modelo bem difícil, assim, não conseguimos trabalhar bem com ele, mas podemos mandá-lo através do homomorfismo ou isomorfismo para um modelo mais fácil de se trabalhar, certo? E fazendo isso a gente chega a um resultado, certo? E como existe, basicamente o isomorfismo é o mais indicado nesses casos, mas como ele existe, podemos dizer que o comportamento vai ser igual no modelo complexo, certo? Então essa é a importância. E, bom, chegamos agora no problema final que eu prometi, né? Eu quero que vocês suponham que receberam a sequência em binário e seja preciso achar a maior subsequência ímpar que só possui uns, certo? O número 1. Se não possuir, a gente retorna a sequência vazia, ou seja, nada, né? E agora, como é que a gente encaixaria a álgebra nisso? Bom, eu tenho a resposta aqui, mas primeiro vamos ver só as entradas e saídas, certo? Se entra só esse zero, sai a vazia, não tem ninguém. Se entra essa aí, 1, 0, 1, só sai 1, porque primeiramente tem que ser uma sequência ímpar, segundamente, para ser subsequência, eles estarem um junto do outro vai importar, certo? Esse aqui que só tem uns e é de 5, vai retornar o 5. Perceba que se fosse de 4, só poderia retornar 3 deles, certo? Por exemplo, aqui temos o 1 com 1
e uma com 4. Então, aqui a maior que fica, como ela é ímpar, tem que ser de 3, certo? Mas agora partindo para as soluções. Primeiramente, vamos criar um grupo. Sim, o grupo retornou. Iremos criar ele com o shor, certo? Que é basicamente o ou exclusivo. Podemos ir aqui nessa tabelinha com membrinhos, certo? Do nosso conjunto, que vai ser zeros e uns. Se operarmos, né, o 0 shor 0 vai dar 0 e o 1 shor 1 vai dar 0, ou seja, se forem iguais vai dar 0. Caso contrário, né, o 0 1 ou 1 0 vai dar 1. Ok? Aqui a gente tem conjunto estruturado, né, nossa armadurinha para usar nesse combate. Temos as leis. Mas enfim, é assim que essa operação binária é feita. As outras, por exemplo, temos a ID que vai ser o próprio 0, certo? E essa outra ID aqui é na verdade a identidade, ou seja, se temos um carinha, o seu inverso é ele mesmo, certo? Essa seria a operação identidade. Continuando, aqui temos o passo a passo do que faremos para resolver o problema, certo? Primeiramente, iremos gerar as subsequências possíveis. Depois, iremos percorrer essas subsequências. Em seguida, aplicamos o shor em cada uma, certo? À medida que passamos. Em quarto, as que resultarem em 1, certo? Aplicando o shor, a gente vai olhar qual é a maior. E 5 a gente retorna a subsequência encontrada, caso ela exista, né? Porque pode não existir. Mas aqui do outro lado, temos um exemplo, certo? Pegando essa sequência A1, 0, 1. E aqui estão dispostas as subsequências dela, certo? O 1, 0, poderia ter outro 1 aqui, mas como vai ser igual a esse 1, resolvi não colocar. Enfim, aí temos o 1, 0, o 0, 1 e ela própria, certo? Nós iremos aqui desenhar como ficaria no shor, certo? Aplicando o shor em cada uma dessas subsequências. A primeira, como é só o 1, o resultado vai ser ele mesmo, certo? Vai ser o 1. A segunda, da mesma forma, como é só o 0, o resultado é o 0, certo? Aqui, a gente vai ter o quê? O 1 e o 0. Então a gente vai aplicar o shor no 1, 0. Como eles são diferentes, vai resultar em 1. Certo? E da mesma forma, o 0, 1 aqui. Certo? Como eles são diferentes, vai resultar em 1. Ok? Agora, temos essa terceira aqui. Que a gente vai pegar o 1, 0, 1. Vai aplicar 1 no 0, teremos o 1. Só que depois vai ser 1 no 1. Então teremos o 0. Certo? Você pode perceber que tanto aqui quanto nessas duas teremos o valor 1. Porém, tem que ser ímpar. Então, se essa deu o valor 1, só pode ser o caso, né, e não é ímpar, só pode ser o caso que ela está errada, certo? Ela não está condizente com o que precisamos dela, certo? Logo, a única
que entra mesmo no resultado que queremos é a primeira do 1, certo? E realmente podemos voltar com as casas e realmente era esse o resultado esperado, ok? Então, esse foi o problema proposto e sua resolução. Foi usado a álgebra. Você pode até pensar que não foi a maneira mais eficiente, e realmente não foi, mas era o exemplo mais intuitivo, certo? Já que eu gostaria de mostrar como a álgebra poderia ser usada. Não quer dizer que não teria como usar a álgebra de maneira mais eficiente. Existe. Só que teria muito esforço para isso e não seria tão intuitivo, certo? Então esse exemplo aqui foi apenas para ser mais intuitivo para vocês. E agora chegamos na conclusão, né? Aqui temos tudo que a gente viu, né? Aprendemos a importância da álgebra na computação, entendemos o que compõe a estrutura algébrica, vimos exemplos de estruturas algébricas, aprendemos como funciona e a importância, né, de subálgebras e homomorfismos, adentramos na fake álgebra e finalizamos, né, agora há pouco, com uma aplicação em um problema real, certo? Aqui, né, recomendações, né, se vocês tiverem gostado desse conteúdo e quiserem se aprofundar, temos aqui várias recomendações de livros que vocês podem averiguar, que vão falar sobre o assunto. Vão inclusive adentrar em outras estruturas algébricas, por exemplo, espaços vetoriais que usam, digamos assim, duas estruturas algébricas de uma vez. Tipo, parecido um pouco, né, digamos assim, com a ideia de ring, né? Mas vocês vão ver que usam dois conjuntos diferentes, né? O ring, na verdade, você usava um conjunto só. Agora aqui são duas estruturas algébricas com dois conjuntos diferentes. Então, é isso. É bem legal, bem divertido. Mas é isso, né? Obrigado pela sua atenção. E aqui estão as referências e estarei me despedindo. Tchauzinho.